Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho de 2023 e começa agora o Geografia em 5 minutos. No Geografia em 5 minutos de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito da divulgação dos dados do censo do IBGE, vamos falar também a respeito da divulgação de uma pesquisa sobre o salário mínimo na América Latina. Vamos falar também sobre a possibilidade de combate ao aquecimento global utilizando rochas de basalto e falar um pouquinho também do assunto que mais movimentou a última semana, que é a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começando então, pessoal, sobre a divulgação dos dados do censo de 2022, onde todos nós fomos surpreendidos. Afinal de contas, no início deste ano, o site do IBGE divulgava que a população brasileira havia ultrapassado 215 milhões de habitantes. Quando os dados vieram a público agora, a população chegou a 203, o que dá uma diferença de 12 milhões de pessoas. E aí todo mundo está comentando a respeito disso. E aí muitas pessoas já me procuraram, já me perguntaram, eu divulguei até alguns slides, durante a semana, alguns stories falando a respeito disso. O que ocorre, pessoal, é que entre um censo e outro, a metodologia de estimativa da população do IBGE, ela é muito baseada no censo anterior. Claro que eles têm uma métrica onde eles vão evoluindo, esse dado, à medida que os anos vão passando, mas basicamente você vai fazendo uma projeção de crescimento da população. Por isso, inclusive, que existe o censo, porque essa contagem ela não é feita todos os anos, isso se torna inviável, certo? Então, o que ocorre aqui que a gente precisa entender é o seguinte: provavelmente o ritmo de crescimento da população brasileira diminuiu de uma forma mais aguda, mais agressiva de 2010 para 2022. Certo? E aí, fazendo com que desse essa diferença, essa discrepância nos dados. Por isso, então, que a população brasileira é muito menor do que se estimava de fato, tá? A nossa segunda notícia, ela diz respeito à divulgação de uma pesquisa sobre os maiores salários mínimos da América Latina. E aí, na liderança dessa pesquisa estão Costa Rica, Uruguai e Chile. Os três países ultrapassam os R$ 2.500 mensais de salário mínimo, o que é consideravelmente um bom salário mínimo se a gente comparar com o salário mínimo brasileiro, que fica aí em torno dos R$ 1.300, certo? Então é quase o dobro do valor. Aí você pode falar assim para mim, mas Vinão, e o poder de compra? E isso é uma outra questão que a gente precisa levar em consideração, o Uruguai é um país caro de se viver, então esses R$ 2.500, eles dão um poder de compra até certo ponto parecido com o nosso salário mínimo, certo? Uma vez que o custo de vida lá é mais alto. Mas no Chile e na Costa Rica o custo de vida é menor. Então, o poder aquisitivo da população desses países é muito maior que o brasileiro. A nossa terceira notícia, pessoal, diz respeito a uma pesquisa que foi divulgada, uma pesquisa científica sobre o uso de basalto triturado em campos de cultivo, certo? Campos agrícolas, misturado com a terra, num processo de sequestro de dióxido de carbono. Uma reportagem da BBC News da Inglaterra, de Londres, a BBC é um canal de televisão de Londres, divulga que está sendo feita essa pesquisa, onde é utilizado basalto no solo, certo? Para tentar ajudar na formação de carbonatos, o que capturaria o dióxido de carbono do ar, ajudando então no chamado sequestro de carbono, o que poderia ser uma alternativa viável para o aquecimento global. As pesquisas agora elas estão tentando verificar se conseguem escalonar a utilização desse basalto triturado, certo? Para ver se eles conseguem, então, produzir isso numa escala industrial que seja capaz de capturar grandes quantidades de dióxido de carbono do ar. E por último, pessoal, a notícia da cassação, da ineligibilidade, da cassação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Então, um processo que estava sendo julgado no Tribunal Superior Eleitoral, portanto, ainda cabe recurso no Supremo Tribunal Federal, que aí é a última instância realmente, foi julgado na última semana e o Bolsonaro se tornou realmente inelegível, certo? Por 5 votos a 2, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram então pela cassação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A acusação para levar à cassação dos direitos políticos é a denúncia de abuso de poder e de uso indevido dos meios de comunicação, em uma reunião que ele teve com embaixadores de vários países, onde acusou sem provas que a eleição brasileira poderia vir a ser fraudada. Infelizmente, o ex-presidente Bolsonaro, ele realmente abusou, das fake news durante o seu mandato, como com relação à cloroquina e vários outros assuntos polêmicos, certo? E ataques também ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal. Então, era sabido que dificilmente ele escaparia nessa votação, certo? Ele ainda conseguiu 2 votos favoráveis dos 2 ministros que ele mesmo indicou, o Raul Araújo e o Cássio Nunes Marques, tá? Cabe recurso ainda ao Supremo Tribunal Federal, porém a maior parte dos membros do TSE também são membros do STF e provavelmente repetirão o voto. Agora, cabe a discussão para o Bolsonaro se essa punição ela é referente ao pleito eleitoral de 2022, que se isso for confirmado, por uma questão de 4 dias ele poderia ser candidato em 2030. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral já divulgou que vai tentar mudar a data do processo para que ele só possa ser candidato em 2032, em possíveis eleições municipais, certo? Esse foi o Geografia em 5 minutos de hoje, certo, pessoal? Comente aí se você quer os links das notícias que nós utilizamos para fazer o Geografia em 5 minutos, que aí eu vou começar a divulgar esses links. Agora, no mês de julho, a gente vai ter uma programação um pouquinho diferente em função das férias escolares, pessoal. Tá? Eu vou divulgando aqui na própria página do Instagram e no canal do YouTube como que isso vai funcionar. Não esqueça também da nossa campanha para participar do AprovaGel no segundo semestre, o Aprova no AprovaGel. O link está na bio do Instagram. Pode clicar lá, preencher o formulário e fazer parte do nosso grupo de Tira Dúvidas, do nosso curso de Específica, Atualidades e Geografia do Paraná para segundo semestre. Uma excelente semana de estudos, boas férias para quem está de férias, Sempre é bom descansar. Até o próximo Geografia em 5 minutos.